Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 16 de setembro de 2024, nós vamos para a 27ª parte da série Conspiração Gênesis 6, esse livro aqui incrível, tá? Já estamos caminhando para o final, mas vale a pena, né? Um livro que a gente realmente, né, precisa aproveitar o conteúdo dele. Mas se você não assistiu desde o começo, volta lá, né? Então aí tem um material, né, longo para você poder curtir, aproveitar mesmo. Antes da gente começar, né, como sempre, olha só, para quem não sabe, pessoal, eu também faço quadrinhos, tá? Todos são roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinhos adultos, tá? Tirando o Lambo, que é o último que eu lancei, que é para toda a família, aí criança também pode curtir, papais e criança juntos, tipo desenho da Pixar, né? Que os adultos entendem e gostam no seu nível de compreensão e a criança também, tá? Tem trilha sonora no Spotify, é uma história legal demais, pessoal. Então, tá, o pessoal que tá lendo aí tá sempre me escrevendo, dizendo que realmente tá muito, muito bacana. Temos também a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, aqui material incrível para você entender com profundidade tudo sobre nova ordem mundial, sociedades secretas, tecnocracia, escatologia também, tá? Então, muita ação, uma trama incrível de espionagem, de bastante ficção também, né, científica, bastante ciência de verdade. Então não percam, esse material realmente é legal demais. Temos um outro dia que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história sobre as armadilhas que, né, os jovens têm que enfrentar quando eles estão passando ali pela faculdade, quando eles estão lidando com, né, com as questões de entrar na vida adulta. Então falamos de droga, de dependência química, abuso sexual, doutrinação política, tá? Uma história que a gente aborda temas, né, pesados, mas tem um twist sobrenatural muito legal, né, que não vou dar o spoiler aí para vocês, mas vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é um romance incrível que se passa no mundo das artes marciais, como os filmes dos anos 80, o Rock, Karate Kid, que usam, né, o pano de fundo do esporte, né, das artes marciais, no caso aqui do MMA, para contar uma história de amor, pessoal. Então é muito legal, tem trilha sonora também no Spotify. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico. Quem gosta aí de adrenalina, de muita emoção, uma história legal demais também, sobre como você enfrentar o mal face a face e não esmorecer, não perder a fé, mas sobreviver. Então todo esse material, pessoal, todos com mais de 100 páginas, feitos por grandes artistas, você adquire diretamente comigo, tá? Não é pela Amazon nem Mercado Livre, é pelos meus canais. Então aqui embaixo no link da descrição eu deixo o meu site, que é felipefolgose.com, a página do Aurora HQ no Facebook e o meu Instagram, que é @Felipe_Folgose. Qualquer um desses caminhos você, né, entre em contato comigo e eu mando com um autógrafo, com uma dedicatória para você, para qualquer estado do Brasil, outros países também, com o maior prazer, tá bom? Então, entre em contato. O que mais? Aqui embaixo também tem o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e temos o link do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, né, se você acha que, né, vale a pena você estar participando, entra lá no Subscribestar e você pode se tornar um apoiador, e eu agradeço muito quem apoia o canal, tá bom? Também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho, né? Passe aí a fazer parte, para você também receber o material e para a gente vencer o algoritmo aí que tenta segurar um pouco, né, aqui as coisas, infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. Vamos então retomar. Então a gente estava falando no vídeo passado sobre o gnosticismo, né? O autor ele estava falando sobre o gnosticismo e então ele fala assim, a maioria dos historiadores, né, eles situam o Zoroastro, né, que é fundador do zoroastrianismo lá na antiga Pérsia, por volta de 1200 a.C., né? E segundo eles, né, o deus deles, o Mazda, ele disse para que o Zoroastro restaurasse a ordem, né?
ele acreditava que existiam dois deuses supremos, o deus do bem, né, que era o Ahura Mazda, e o deus do mal, que era o Angra Mainyu, tá? E que eles eram gêmeos primordiais, né, de forças iguais. Então, mais ou menos essa é a base do maniqueanismo, né, que o Mani, séculos depois... Não, mas, então, só para a gente ver a diferença, pessoal, do conceito, né, que influencia o gnosticismo e toda essa galera do conceito bíblico, que no conceito bíblico Deus é o criador de todas as coisas, não existe, né, um Deus mau equivalente ao Deus criador, né? O mal é exatamente a ausência do bem, então o mal é o que? Foi na rebeldia de Lúcifer, em querer se tornar Deus, e o homem também cai no mesmo erro quando ele quer ser o Deus da própria vida, né? Então esse dualismo, esse pensamento dualista é muito perigoso, e inclusive esse dualismo que, né, através dos séculos o gnosticismo foi utilizando e que acabou sendo usado né, bem mais recentemente pelo Hegel, né, em criar a dialética, né, para criar a tal da tese, a antítese para chegar na síntese, que essa é a mesma armadilha que eles, né, mental que eles tentam impor na gente. Mas quando você realmente sabe que existe o bem absoluto, né, você não cai nessas dialéticas assim, né? Então, no começo do primeiro milênio antes de Cristo, né, essa doutrina, né, do zoroastrianismo, do Zoroastro, acabou influenciando ali todo o Oriente Médio, né? E também a gente não pode esquecer que né, os judeus foram cativos, né, foram levados cativos para a Babilônia, e depois o Império Persa controlou a Babilônia, né, e depois Ciro, que era um imperador persa, que acabou libertando os judeus. Então, né, tem uma linha teológica que diz que houve uma certa influência, né, em alguns judeus talmúdicos, né, de terem adotado essa base gnóstica, que inclusive depois foi influenciar na Cabala, né? A Cabala aí já é quase um milênio depois, né? Mas enfim, acabou, né, formando um pouco dessa base gnóstica, né? Inclusive do esoterismo judaico, né? Então, isso também influenciou o Alcorão, tá? Então, vamos continuar aqui. O hermeticismo originado no Egito, né? Mais tarde, ele foi levado para a Grécia, tá? Inclusive Platão, por exemplo, ele fala que o mentor dele, o Solon, foi discipulado no Egito por sacerdotes egípcios, né? E aí é criado o tal do neoplatonismo, que vai também influenciar, né, isso já na Grécia, que vai influenciar o gnosticismo também. Então você tem essa junção, né, de um lado ali, vindo do leste, vamos dizer assim, né, da Pérsia, você tem o zoroastrianismo, e vindo do oeste você tem a escola de mistério egípcia e a escola helenística, né, grega, os mistérios eulisianos, enfim, e aí isso faz aí uma mistura que acaba chegando em Roma, quando Roma, por exemplo, né, se tornou o maior império ali. Tudo isso tinha influência, inclusive também o mitrianismo, né, que era uma outra religião também muito popular na época do Império Romano,
que era influenciado por todo esse gnosticismo, por todo esse pensamento, né? E isso, pessoal, vai avançando durante toda a idade, né, desde a final da Idade Clássica até a Idade Média, né? Então, você tem, né, no começo da Igreja Primitiva, paralelo ao cristianismo, você tinha o avanço desse gnosticismo, e aí com os templários, né, isso vai sendo difundido, depois com, né, a maçonaria, né, os Rosa-Cruzes, tá? Você tem toda essa mistura e até ganhar conotações, né, mais modernas com o Renascimento e depois com o Iluminismo, né? E aí desembocando no século XVIII ali, toda influência de Nietzsche, toda influência, né, de Darwin, de Freud, e aí a gente chega na época moderna, né? E depois, né, período contemporâneo, pós-moderno, do século passado. Mas tudo, pessoal, a gente consegue traçar essa, vamos dizer, essa raiz ali, né? Nesse pensamento, obviamente, contrário ao que a Bíblia diz, ao conceito ontológico, né, sobre a realidade do que a Bíblia diz. A Bíblia tem um conceito sobre a existência, sobre, né, a criação do mundo completamente diferente desse outro lado gnóstico, né? E aí, né, a gente fala assim, né, ele retoma falando assim, olha, essas alegações dos gnósticos que o João Batista ele era um sabiano, ele era um mandaeano, né, um zoroastrianista, né, ou qualquer linha politeístas dessa é completamente falsa, né? Então, ele provavelmente ele era um essênio e ele era, né, provavelmente dentro do essênio ele era tinha um voto nazareu, né? Da mesma forma que Sansão na Bíblia ele também era nazareu, né? Mas ele não foi fiel ao voto, né, de nazareu, né? E aí os gnósticos acabam dizendo, atribuindo que os nazarenos, né, eles eram também gnósticos e que Jesus, né, Jesus de Nazaré, né, que ele também ele era gnóstico por causa disso, né? Então, óbvio que querem, né, sempre puxar a sardinha para o lado deles, né? Então, todos os gnósticos eles eram considerados maniqueanistas a partir do 3º século depois de Cristo, né? E o maniqueanismo cresceu para se tornar uma religião que pegou toda aquela área ali do Oriente Médio e da Europa na época, né? Então, desde a Mesopotâmia até, né, até o Atlântico, né? Então, incluindo o Egito, o norte da África, Espanha, a Gália, né, que virou a França, a Itália, e até também os Balcãs, né, que era a região, né, pegando a Grécia, pegando o que hoje é ali né, a Croácia, a Sérvia, enfim. E os né, os discípulos de Mani, eles preservaram essa tradição gnóstica, né? Que tentou, né, incluir, fazer uma mistureba com o cristianismo. Então era um cristianismo gnóstico, né? É a base do Rosa Cruz. Então, na Síria, né, inclusive depois os Bogomios, né, no século X, os Catares no século XII depois de Cristo, né? Então, aí você fala como, né, né, essa ideia completamente anticristã as pessoas poderiam ser tão enganadas assim, né? Então, de novo, né, pessoal, esse é o perigo da gente não realmente se ater à Bíblia, né? Por isso que né, a palavra fala, olha, se tirar um tio ou acrescentar um tio é maldito, né? Você não pode
nem tirar nada, nem acrescentar, né? Porque esse é o perigo de criar uma falsa doutrina, né? Então, os gnósticos, eles acreditavam numa fonte, né, de poder divino onipotente, né, que é a Piscis Sophia, se eu não me engano, e que, né, Javé, né, Yahweh, né, Jeová, o Deus da Bíblia, era, na verdade, um ser abaixo, né, era um Deus criado abaixo na hierarquia desse panteão. Então, os gnósticos acreditavam que o Deus dos judeus, né, Jeová, ele era um dos muitos deuses subordinados a, né, esse Deus criador, mas que na verdade era inalcançável, né? Então, eles, né, chamavam o Deus bíblico de Adeubaiot, né, ou o demiurgo, tá? Sendo um Deus imperfeito, né? Criado pela Sofia, pela Piscis Sophia, né? Mas que era um Deus mau que prendia o homem na matéria, né? Então, já o pensamento neoplatônico lá de que então tudo que era natural era ruim e que, na verdade, o que era bom estava no mundo das ideias, era idealizado e que, na verdade, né, nós tínhamos que buscar sair da nossa forma, né, humana, carnal, ao contrário do que a Bíblia diz, que, né, que Deus em Gênesis, quando cria tudo, fala que tudo que Deus criou era bom, né, e quando Deus criou o homem que era muito bom, mas não, então, e quem que vai libertar o homem dessa matéria é, acertou, Lúcifer. Lúcifer é o emancipador do homem, né? É o mito, né? Em paralelo com no panteão grego é Prometeus, que vai roubar o conhecimento, vai roubar a ciência, vai roubar o fogo dos deuses para emancipar o homem. Isso, pessoal, a gente chega hoje em dia no movimento transhumanista, que é exatamente isso, é a virtualização, é sair, não, então a gente tem que sair da carne, sair do corpo e o quê? Né? Ficar no mundo virtual, né? Viver simplesmente no estado imaterial. Então vocês estão entendendo como, pessoal, é o mesmo pensamento que remonta ali a história, né? Que vem desembocar agora, né? Então, por exemplo, né, fala que os catares, eles acreditavam que Jeová era literalmente o diabo que criou o mundo material, né? E ele era violento, ele era, vamos dizer, vingativo, né? Porque ele o que? Ele causou o dilúvio, né? Mas por que ele causou o dilúvio? Porque, né, o dilúvio foi exatamente um juízo de Deus sobre o pecado, e não só o pecado, mas a tentativa do inimigo de poluir a linhagem do Messias, de destruir a raça humana, né, de criar, né, os gigantes, os híbridos, né, de poluir, inclusive, a genética humana, né? Então, por isso que Deus criou o dilúvio, né? Mas eles diziam que, enfim, que no Velho Testamento, então, o Deus era mau, né? Era um Deus, então eles rejeitaram Deus, né? E acabaram adotando Lúcifer como aquele que iria, né, combater esse Deus mau, né? Bom, chegamos aqui no capítulo 76, né? Então fala assim, se nós prestarmos atenção em uma das alegorias globalistas, que nós vamos ouvir constantemente a frase milhares de pontos de luz, né? Inclusive eu coloquei isso aqui no meu, né, no quadrinho aqui no Ômega, tá? Inclusive essa frase, né, foi citada pelo George Bush Sr., né, na época presidente americano,
num dos discursos dele, né, do State of Union, ele citou, né, no mesmo discurso ele cita a nova era, né, que é mundial, que ele iria trazer uma nova era mundial. Então, mas isso é o que? É uma metáfora, né, arcana, uma metáfora escondida que simboliza, né, o próximo milênio da nova era, né, que, vamos dizer, será introduzido a religião final, né, e o governo mundial. Então, basicamente, é uma alegoria ao governo do anticristo na Terra, né? Figurativamente, essa ideia tem sido disseminada, né, na cultura ao longo, né, das eras, vamos dizer assim. Os politeístas acreditam que essa centelha, né, está codificada no DNA de uma elite, tá? E que esse DNA, né, ele vai ser liberado, né, quando houver uma conexão, né, do ser humano com uma vibração, né, que vai impactar. Tá ligado a toda a questão de astrologia, né, da questão da nova era, da era de Aquários, e que basicamente é que agora na era de Aquários, então essa elite ela vai começar, o DNA vai modificar, eles vão começar a vibrar e eles vão, né, passar para a próxima raça, eles vão passar, né, do que a Madame Blavatsky falava, que nós estamos na quinta raça, então vai ser, né, a chegada para a sexta raça, e que, né, o homem vai evoluir, vai passar para o próximo passo da evolução. Isso eu trato bastante na trilogia do Aurora, do Caos e do Ômega, tá? Sobre essa ideia. Mas enfim, então eles acreditam, né, que os gnósticos, que o demiurgo, né, que é o Deus para eles, o Deus da Bíblia, né, ele está tentando impedir com que isso aconteça, né? Então ele quer, segundo eles, né, Deus quer prender, né, a humanidade, não quer deixar que a humanidade evolua. Mas para eles o que é evoluir? É não ter mais gênero, né, ser hermafrodita, né? Para eles essa é a evolução, né? É ser o pós-humano, novamente, né? É ganhar a imortalidade através do quê? Porque essa carne aqui é mortal, pessoal. E é mortal por quê? Por causa da lei do pecado, né? Agora, eles veem isso para eles é o que eles têm que vencer. Eles têm que, né, atingir a imortalidade, seja através de tecnologia, né? Que na verdade a tecnologia é um desdobramento da magia deles, né? Porque eles acham que eles vão conseguir vencer a morte. E, na verdade, só um conseguiu vencer a morte, que é Jesus Cristo, né? Que tem hoje a chave da morte e do inferno. Jesus venceu a morte quando ressuscitou. E só assim que a gente pode vencer a morte, pessoal. Né? Pode vencer o pecado. Quando a gente se entrega, se converte, né? E entrega a nossa vida a Deus e recebe o Espírito Santo em nós. Só assim a gente vence a morte. Mas eles acham que eles vão vencer a morte pela tecnologia, né? Então, para eles, né, Lúcifer é o Deus arquiteto, né? Não o criador, mas o arquiteto no sentido que pega a matéria que foi feita e remodela, da mesma forma que um arquiteto, né, ele pega aquilo que já foi construído e constrói uma outra coisa. Então, para eles, né, Lúcifer não criou o universo, mas ele está o quê? Redesenhando o universo da matéria existente. Tá? Então, o Lúcifer, para eles, está consertando, né, a bagunça que Deus fez, que Jeová fez. Né? Vocês estão entendendo? Então, nesse sentido, o demiurgo é um termo, vamos dizer, derrogatório, né? Como se fosse assim, um funcionário público, tá? Então, eles basicamente difamam Deus, né? Como sendo uma deidade pequena que criou o mundo imperfeito, tá? E que força o ser humano a
adorá-lo. Então, vem toda essa questão, não, a gente vai te liberar para fazer o que você quiser, né? Deus dá a lei que preserva o homem, que cria a sociedade, né? Os mandamentos que pra gente, né? Que basicamente criaram a civilização, né? Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, tudo isso é bom, né? Mas, não, para eles isso prende o ser humano, então, né? Na verdade, a gente tem que se libertar dessa moral, dessa ética aí. E qual que é a ética deles? É fazer o que você quer, né? É o prazer, né? É essa falsa liberdade, né? Então, de acordo com a teologia gnóstica, né, quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, eles comeram a bela fruta da gnose, ou seja, conhecimento, né? Conhecimento quer dizer gnose. Então, de acordo com Albert Pike, né, como se fosse um líder maçônico ali, né, foi o maior maçom americano no século XIX, Adonai, né, o Deus bíblico, é um demônio mau, né, que proibia Adão de comer o fruto do conhecimento. Então, Adão obedeceu ao anjo da luz, Lúcifer, né, e comeu, né, da árvore. Então, para eles, pessoal, aquilo que a Bíblia diz que o pecado que trouxe a morte para o homem, né, que trouxe um monte de consequência negativa para o homem, que causou separação entre o homem e Deus, para eles, isso é bom, isso foi bom. Vocês estão entendendo a lógica, pessoal? É a lógica da inversão, né? Da mesma forma como eu já falei para vocês do Sabbatai Zev, aquele cara que em 1666 se, né, declarou Messias, para ele falou assim, não, a gente tem que pecar, porque se a gente pecar, a gente vai acelerar o processo da redenção. Então é a salvação através do pecado. Vocês estão entendendo a completa inversão, pessoal, né? Então, né, os autores, o Hancock e o Buvall, eles né, veem que, né, nos textos do Nag Hammadi, eles descrevem a serpente como sendo um herói e como sendo o benfeitor da humanidade, né? Depois que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento e eles despertaram para a sua natureza luminosa, iluminada, né? Então Adão e Eva se tornaram como deuses, conhecendo o bem e o mal, e a partir de então as 7 ciências proibidas, né? Da onde vem toda a questão, né, de magia, né, astrologia, né, a arte de fazer arma, de fazer guerra, enfim, tudo isso junto, né? Então, com o resultado, né, os descendentes de Adão atingiram um alto grau de conhecimento a ponto de até manipular o mundo físico na época né, do mundo pré-diluviano, criando máquinas e criando, né, então, sim, já houve um mundo tecnológico, pessoal, tá? Eu já falei aqui, o Teorema de Pitágoras, por exemplo, precede Pitágoras mais de 1000 anos. Então, já havia tecnologia, já havia conhecimento. É que depois do dilúvio, óbvio que houve vamos dizer, um retrocesso, né, tecnológico. Da mesma forma que, né, se hoje a gente, né, vai haver vários juízos assim, mas se houvesse um cataclisma natural, um meteoro que caísse na Terra, né, muito da nossa tecnologia atual se perderia. Por quê? Porque ela é dispersa, ela é difusa, né? Então, da mesma forma, aconteceu na época do dilúvio, né? Mas, para os sobreviventes que se rebelavam contra Deus, claro que, né, a Bíblia diz que o quê? Que naquela época só teve uma família que foi salva, que foi a família de Noé, né? Mas depois, né, depois do dilúvio, você continuou tendo pessoas que buscavam a Deus e pessoas que não buscavam a Deus, né? Logo após o dilúvio, você teve já o que? O surgimento de Babel e Nimrod, e novamente a tentativa de se rebelar contra Deus, né? Mas já havia esse conceito, né, do que? Dos 1000 pontos de luz, né? Do que?
das pessoas, cada uma se tornar um ponto de luz desse governo do anticristo, né? Então Satanás, segundo eles, é o grande emancipador de Adão e Eva, né? Liberando eles dos grilhões da ignorância, né? Então os gnósticos, eles acreditam que cada pessoa de cada raça específica contém nela uma semente divina que tem que ser libertada da prisão, né? do corpo, né? Para residir no mundo dos espíritos, né? Então, esse é o espírito da globalização, que vai unir todas as sementes coletivas, né, numa, vamos dizer, numa única vibração em busca do estado de divindade, né, para que o homem chegue ao estado de divindade, né? Então, pessoal, a igreja da nova era, né, a igreja gnóstica, a igreja, né, a falsa igreja que está sendo erigida, que já está sendo construída, ela traça, né, tudo que a gente vê hoje, por exemplo, a ONU, né, promovendo através da Unesco, através da Lucis Trust, né, toda essa agenda politeísta, panteísta, gnóstica, né? Isso traça até né, até Sete no Egito, né? Até, pessoal, o mundo pré-diluviano, na verdade. Então é a mesma linha, né? É a mesma linha. Acreditando que Lúcifer então vai libertar a mente humana e vai restaurar, né, a perfeição do homem através do conhecimento do mal também, né? Para eles não basta conhecer o bem, tem que conhecer o bem e o mal, né? Inclusive, uma das ritualísticas dele é o quê? É que tem que fazer sexo anal, para quê? Para despertar, né, no chakra base ali, né, o Kundalini, a serpente que está presa, para que ela suba durante a coluna, durante os chakras, para chegar no chakra coronal, né, e para que ilumine o terceiro olho. É sério, pessoal, né? Isso é parte da doutrina deles, né? Então aqui, olha, dessa forma, né, esse mesmo espírito da gnose, né, foi infiltrado, né, através das universidades, mas por exemplo, ele cita aqui nas associações médicas americanas, australianas, inglesas, né, eles usam o símbolo do caduceu, né, que é basicamente, né, a vara de Hermes ali, né, com as serpentes, né, que sobem, né, basicamente a Kundalini chegando até o topo. Então muita gente, muito médico não sabe que essa é a origem do símbolo, né, atual da medicina, né? Então eles admitem aqui, falam no volume 270 do jornal da Associação Médica Americana, que o emblema da serpente, né, enrolada ao longo né, da vara, né, do bastão ali, é também uma representação da árvore do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento da sabedoria. Então o que é a serpente na árvore do conhecimento, pessoal? É Lúcifer, né? Então, para eles, essa serpente, né, representa a sabedoria. É a serpente que conduziu Adão e Eva a ganhar o conhecimento. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, né, Hermes, né, que
também tem o nome de Tote, é o nome Mercúrio, Enoque tem, né, é o mesmo Enoque o maligno, né, mesmo arquétipo, né, mesma entidade com nomes diferentes, né? Então, seja Mercúrio, seja Tote, seja Hermes, seja Enoque, né? Ele é, né, descrito no misticismo como sendo o detentor, né, dessa ciência, desse conhecimento, né, que é o quê? Da serpente enrolada no seu cajado, né? E ele é o mentor dos médicos, dos mágicos, dos alquimistas, desde o Egito Antigo, né? Então, né, as associações médicas britânicas e americanas e o Colégio Real de Cirurgiões, eles têm como seu símbolo o cajado de Hermes, né? E ele fala aqui também, né, outras organizações médicas ao redor do mundo também usam, né, esse mesmo símbolo, né, das duas serpentes enroladas, né, no caduceu, né, de Mércules / Hermes, né. Então, de acordo com o Gardner, um outro autor, né, o cajado central com as duas serpentes representa a espinha dorsal, é o que eu já falei para vocês aqui, né, com o sistema nervoso central, né? E as duas asas, né, no topo representam os ventrículos do cérebro, né? Então, né, a parte direita e a parte esquerda do cérebro, né? Vamos dizer, a bola, né, a pequena bola no topo do cajado representa a glândula pineal, né, que nos círculos yogis é considerado conhecido como o cisne, né? Ou no Egito era a serpente, né? Ali na serpente, quando você vê qualquer esfinge, né, qualquer caixão, né, da múmia ali, você sempre tem a serpente saindo ali como se fosse do terceiro olho ali da glândula pineal, né? Então, para eles é isso, né? Você tem que fazer sexo anal para subir a energia e despertar, né? Abrir o olho e despertar a glândula pineal, assim, né? Então, né, para eles essa, né, essa é a forma de iluminação que as escolas de mistério precisavam fazer desde, inclusive, da época dos templários, né? Por isso que existem várias alegações que os templários praticavam homossexualismo, né? Para que né, abrisse o terceiro olho deles, né? E também, né, no grau 33, né, dos maçons, né? Então, por quê? Porque existem 33 vértebras, né, que, né, combinadas desde do cóccix até o sacrum, até toda a espinha, até chegar à glândula pineal, né? Então, é um dos simbolismos do grau 33 dos maçons. E quando você chega no grau 33, aí você vai ter essa revelação, né? Então, por que o crowleyanismo, né, do Aleister Crowley sempre praticava magia sexual junto com, né, com sodomia, pessoal? Por que eles combatem tanto a Bíblia? Porque a Bíblia fala contra a sodomia, né? Mas eles não, não, você tem que praticar a sodomia, né? Ele fala, bom, esses símbolos, né, não é simplesmente coincidência, né? Então ele fala, não é chocante, não deveria ser chocante nem surpreendente que muitas sociedades médicas, né, elas estão baseadas nas escolas de mistério egípcias, né? Então a tal dita medicina secular e a ciência e as organizações educacionais, né, elas prestam homenagem às raízes dela na Royal Society inglesa, né, que é a primeira instituição, vamos dizer, científica moderna, né,
e ao Invisible College, né, o Colégio Invisível, que foi criado pela Irmandade da Serpente, né, pelos maçons, pelos Rosacruzes, né? Por isso que o motivo da serpente é tão utilizado, né, por essas organizações luciféricas, né? Somado a isso, né, os sacerdotes egípcios, né, da grande Irmandade Branca lá, né, que o simbolismo agora descaradamente, né, ele adorna tudo que é Illuminati, né, inclusive hoje em dia na cultura pop está cada vez mais explícito, né, muitas vezes as pessoas não conseguem decifrar porque não tem, vamos dizer, referência, né, não conseguem olhar ali, decodificar, né, mas pessoal, a gente acabou de ver nas Olimpíadas aí, numa abertura e aí no fechamento mais era mais profundo ainda, pessoal, o símbolo que eles usaram de simbolismo a respeito, né, do anticristo ali, era, para quem conhece, para quem consegue ler, é muito descarado, né? Então, essa grande Irmandade Branca, ela que remonta ao Egito Antigo, já era uma sociedade secreta, né? Já era parte da Irmandade da Serpente, né? Onde os sacerdotes eles preservavam o conhecimento antediluviano, né? Que depois do dilúvio ele reemergiu, né? E eles trouxeram de volta e é o mesmo conhecimento que utilizam até hoje, né? De novo, né? Platão fala isso literalmente, né? Ele fala Solon foi doutrinado, discipulado, né? Quando ele fala de Atlântida, né? O Platão, ele fala que o mestre dele, o mentor dele, Solon, foi doutrinado na doutrina dos sacerdotes egípcios que, por consequência, receberam dos Atlantes, né? Conta que levaram Solon ali para debaixo de uma pirâmide, numas cavernas, até chegar num lugar onde tinham duas colunas né, vamos dizer, inscritos, né, sobre esses ensinamentos. Eram colunas assim, de um metal nunca visto, enfim, era tecnologia antediluviana, né. Então ele fala assim, né, a gente... Ele fala que, né, cavando mais atrás ainda, né, nas raízes egípcias, nós chegamos na Mesopotâmia, onde nós encontramos o símbolo do conhecimento sendo o símbolo de Enki, né? Então Enki na verdade, o que é Satanás, que é Lúcifer, era o senhor do olho sagrado, daí que vem o olho, né, do Egito, o olho, né, a adoração lá do olho, que é o olho, o Al-Sinai da maçonaria, né, da nota do dólar e tal. Em hebreu a palavra serpente é Nakash, né, mas essa palavra também pode ser traduzida como, né, aquele que revela os segredos, né. Então, essa serpente que, vamos dizer, né, está envolta no... Você vê como os símbolos têm várias funções, né? Então ele tanto representa a serpente na árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, como, né, a serpente ali né, na espinha humana, na coluna humana, né, para chegar na iluminação, né? E a gente não pode esquecer que na Bíblia, pessoal, vários momentos ela faz uma analogia do homem ser uma árvore, né? Lembra quando Jesus cura o cego também, ele fala, estou vendo como se fossem árvores, né? Então, em vários momentos também tem essa analogia de pessoas como árvores, né? Então, o motivo da serpente, né, o tema da serpente também foi herdado por associações médicas desde a época da Grécia Antiga, né, o Asclepius, né, que é acreditado como sendo o fundador, o pai da medicina, né, na Grécia Antiga, né, e você tem uma estátua dele, né,
lá em Roma com o mesmo emblema, né, com a serpente em volta do cajado, né? E o filho do Asclépios, Hipócrates, né, é o famoso personagem onde os médicos fazem o juramento de Hipócrates, né, o juramento hipocrático. Né? O autor Gardner, ele escreve que a arca, de acordo com o Oxford, né, é um termo obsoleto, né, da palavra em latim arca, né, e daí que deriva a palavra arcano, né, que significa o quê? Uma caixa, algo que é onde você guarda, né, algo, né? E a mesma palavra para a arca da aliança, né? E a mesma palavra para a arca de Noé, né? Então, ele nota que algo estava guardado dentro dessa caixa, né? Por isso é chamado arcano, e da onde vem a palavra arquivo também, né? Então tem essa conotação de algo escondido, algo misterioso, né? E é o que os maçons utilizam para falar, né, dos arquivos maçônicos, né? Então, palavras, né, ele vai citando aqui que também são genitivas da palavra arca, vem palavras como arcaico, arquitetura, né, arcon também, né? Todos temas que estão linkados, né, com o misticismo, com os templários, com a maçonaria, né? Outro tema derivado é a arqueologia, né, a ciência de coisas antigas, né? Então, o Lúcifer, né, para eles é considerado o grande arcon, né? A palavra arcon em grego também é para esses seres, né? É o que o apóstolo Paulo usa essa palavra em Efésios, quando ele fala que nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, né? Mas é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. A palavra é arcon, né? Então, para eles, né, o Lúcifer, que é o grande arquiteto do universo, né, ele habita na casa do julgamento, que eles chamam de Arqueion, né? E aqui ele fala, né, o apóstolo Paulo, falando do gnosticismo global, né, e desse misticismo, ele diz, né, eu temo que da mesma forma como Eva foi enganada pela serpente, né, através, né, da gnose, que as suas mentes possam, de alguma forma, se desviar, né, da verdadeira e pura devoção a Cristo, né? Porque, e ele diz assim, e se alguém chegar a vocês e pregar, né, a um Jesus diferente do Jesus que nós pregamos, né? Então ele está alertando, né, Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, né, versículos 3 e 4, né? Então, né, Paulo na época ele ele sabia que aquilo já existia, pessoal, né? E da mesma forma que Jesus mesmo falou que, né, viriam falsos profetas após ele, né? Paulo está falando isso também. E também ele fala novamente a Timóteo, né? Ele fala assim, olha, né? Veja que, né, certos homens não ensinem mais falsa doutrina, nem devotem a si mesmos a mitos e a infindáveis genealogias, né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Né? Ele instrui Timóteo a ensinar contra essa falsa doutrina que encorajava desvios da doutrina que estava pregada, né, no Evangelho, a sã doutrina. Né? O Mackey, outro autor, sugere que Paulo estava falando contra os gnósticos da época, né? Para evitar conversas profanas e vãs, né? E oposições, né, falsas ao conhecimento.
Então, o Mack, esse autor, ele acredita que a transição do grego deveria dizer assim, a falsa gnose, o falso conhecimento, né? Então, é isso, pessoal. Existe o conhecimento de Deus, né? Conhecer e continuar a conhecer a Deus, né? Então, né, meu povo padece por falta do conhecimento do verdadeiro Deus. E o falso conhecimento, que na verdade é mentira, né? Que é o inimigo que tenta enganar, né? Então ele fala aqui, né? Olha, notem que Paulo se refere a essa loucura, né? Sobre as infindáveis genealogias, né? Lembrando a nós que os gnósticos, né? Eles já estavam, vamos dizer, inclusive falsificando genealogias e linhas sanguíneas, né? O apóstolo escreve, né? Que harmonia, né? Ou que comunhão pode haver Cristo com Belial, com Satanás, né? Pode o crente ter comunhão com o não crente? 2 Coríntios 6:15, né? Nesse sentido, né? De você não pode, pessoal, ou realmente a gente é bíblico ou a gente não é, né? A gente não pode, sabe, tolerar. Por isso que eles usam sempre, não, vamos ser tolerantes com o mal. A gente não pode ser tolerante com o mal, com essa infiltração, né, e com essa tentar o quê? Distorcer a Bíblia, né? Distorcer a palavra. Então ele fala, o verdadeiro e glorioso evangelho de Deus, né, não tem nada em comum com o gnosticismo, né? Lembre-se, Jesus é o verbo encarnado, né? Ele é o Cristo, ele é o Messias já, né, profetizado no Velho Testamento. Então, o maior... ele fala que o Albert Mack escreve sobre as similaridades, ele tenta estabelecer similaridades entre a maçonaria e os essênios, né? Dizendo que os essênios, da mesma forma como os maçons, eles instruíam os seus iniciados em uma doutrina secreta, né? Eu não, vamos dizer, penso da mesma forma, né, pessoal? Eu acho que eles aqui estão tentando, vamos dizer, tomar para si o conhecimento dos essênios, tá? Porque os essênios preservavam um calendário que não tinha sido modificado pelo calendário babilônico, né? Os essênios, na verdade, tinham uma doutrina muito parecida com o que é a doutrina, né, cristã, entendeu? Então, novamente, eles querendo, vamos dizer, tomar para si, né? Da mesma forma como os... Nossa, já acabou, pessoal, já deu uma... O tempo passa rápido aqui. Eu não concordo, né, com essa afirmação aqui, né, a respeito dos essênios. Mas, pessoal, eu acho que mais uma vez ficou um pouco mais claro, né, como, na verdade, as coisas, pessoal, elas se perpetuam, né? Os conceitos, as ideias, elas, né? A gente às vezes, né, em 2024, né, porque a gente tem tecnologia e tudo, a gente se acha tão desconectado do passado, né? E na verdade, pessoal, né, é um acúmulo de coisas, né? É camada sobre camada. Então, a gente consegue traçar, né? E o problema é exatamente esse. Se você não conhece essa história, você pode ser pego, né, nesse engano. Por exemplo, né, um jovem hoje, um geração Z aí, que toda essa coisa da tecnologia, do mundo virtual, né, de repente já está sendo doutrinado no pós-humanismo, né, na verdade ele está... É agnosticismo sem ele saber. Fala, não, eu quero, né, viver na nuvem, eu quero, sabe, se desmaterializado. Para viver o quê? Num mundo sintético, artificial, criado pelo inimigo,
Né? O inimigo, Deus criou o mundo e o mundo, as leis obedecem a Deus. O inimigo, querendo ser Deus, ele está usando o homem para criar um mundo paralelo, um mundo artificial, onde na verdade vai ser uma armadilha, onde o homem vai estar preso nesse mundo artificial. Né? E isso vai culminar com a marca da besta, que vai ser exatamente essa permissão que o homem vai dar para que o seu corpo físico seja atrelado, né? Vai ser, vamos dizer, a ponte física para esse mundo artificial que o inimigo está criando, mas que vai ter uma conotação espiritual. Né? A Bíblia diz que quem receber essa marca não vai perdeu a salvação, pessoal, e vai ser voluntário. A pessoa literalmente vai escolher que lado ela quer estar. E essa escolha é uma escolha que está perante a nós todos os dias, né? Todos os dias. Então, né, todo dia a gente se renova nos nossos votos, a gente, né, se arrepende. Obviamente você foi salvo, né, você confessou a Jesus, mas é que tá, todo dia você está em comunhão com Deus, você está, né, pedindo perdão, você está, né, buscando a vontade de Deus, né, na nossa vida. Mas se você nunca declarou, né, nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, com esse entendimento que você, sem isso, você está distante de Deus, você está desconectado de Deus, porque Deus é santo, né? Deus é luz, ele não admite nenhuma treva. Então a única forma da gente ter acesso a ele é através do caminho que Jesus estabeleceu, né? Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele rompeu o véu que separava o homem de Deus. Mas a gente só tem acesso através dele, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então eu vou fazer uma oração aqui, né, para que você tenha a oportunidade de confessar isso, né, você precisa expressar, né, se você crê no teu coração isso, você precisa, né, falar, lembra o verbo, você precisa materializar isso falando. Então, como a gente faz isso? Através de oração. Então eu vou te convidar a orar comigo, tá bom? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, hoje, Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Eu te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e peço a Ti perdão, Senhor, por todas as vezes, Pai, que eu entristeci a Ti, Senhor, que eu caminhei para longe de Ti, Senhor, que eu dei lugar à minha carne, que eu dei lugar, Pai, ao príncipe desse mundo, Senhor, que eu obedeci, Pai, vozes, Pai, que me levavam para longe de Ti, Senhor. Eu peço a Ti perdão, Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje toda a cadeia é quebrada, Senhor, toda escravidão espiritual é encerrada, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu me resgata do império das trevas, Pai, e me transporta para o reino, para o Teu reino, o reino, Pai, do Teu Filho, Pai. Obrigado, Senhor, pela salvação. Eu peço a Ti, Senhor, me lave e me purifique de todo pecado, Pai. Escreva o meu nome no Teu livro da vida, me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, e eu peço, cumpre em mim o Teu querer, Senhor. Seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra, Senhor, como é feita no céu, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, Tu dê ordem aos Teus anjos para que me guardem, para que eles conduzam os meus passos, Senhor. Eu quero andar segundo o Teu propósito para mim aqui na terra, Senhor. Obrigado pela salvação, Senhor. Pela nova e eterna aliança feita no Teu sangue, Jesus, porque Tu é o meu Deus, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que a partir de hoje habita em mim, Senhor, e é entronizado na minha vida, Senhor. Eu sou Teu, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela salvação. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você precisa agora comprar uma Bíblia, que é a palavra de Deus aqui, inspirada, a palavra viva, que vai te alimentar, você vai passar por um processo agora de metanoia, né, conforme o apóstolo Paulo diz, que é o quê? Você precisa ter a sua mente transformada, renovada, né, a tua mente, as tuas emoções, teus pensamentos, né, teus sentimentos, ser curado. A Bíblia faz isso, nos alimenta diariamente. Então, você precisa, né, ler diariamente, ter uma rotina de oração também, diária, tá? E buscar uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo. Né? Você agora é um recém-nascido espiritual, então você precisa de estar com irmãos mais velhos que vão te ajudar nessa nova caminhada, nesse novo tempo. Amém? Só cuidado que não pode ser uma falsa igreja que prega a ideologia de gênero, que prega esquerdismo, né?
que prega lacração. Cuidado, pessoal, infelizmente tem, né? Então, né, já presta atenção nisso. E também existem seitas que se passam por igreja, mas, por exemplo, negam que Jesus é Deus encarnado, que ele é 100% Deus e 100% homem, tá? Igrejas que, né, colocam novos profetas aí, né, como, não, no mesmo peso do que os profetas do Velho Testamento, do que do Novo Testamento. Pessoal, a Bíblia está escrita, né? Então cuidado, não, nosso novo profeta trouxe uma nova revelação, né? Cuidado com isso, tá bom? Mas ore, né, e peça para que o Senhor te conduza, né, e com certeza eu creio que Ele vai conduzir vocês a uma igreja onde vocês vão ser acolhidos e vão crescer na graça e no conhecimento dEle, tá bom? Então, mais uma vez, lembra vocês os quadrinhos, tá? Entre em contato, pessoal, vai ser muito legal falar com vocês, os links estão aqui embaixo, né? No site vocês podem conhecer, ver as artes, ver as histórias, tá? E é isso, presentaço aqui também, Dias das Crianças está chegando, né? Já encomende, peça o seu, tá bom? E é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Até quinta-feira. Uma excelente semana para vocês. Tchau.